Oi, oi, tudo bem? Quanto tempo, né, gente? Meu Deus. Faz tempo que eu não posto vídeo e faz tempo que eu não falo sobre a ressonância harmônica, né? Hoje eu vim fazer tudo isso. Semana que vem, completo os 6 meses de ressonância harmônica. E eu quis fazer esse apanhado porque, afinal de contas, faz meio ano que eu tô vivendo a ressonância harmônica. Se eu pudesse definir esses 6 meses em uma frase, seria a seguinte: os dias passam devagar, mas os meses passam voando. O que eu quero dizer com isso? Em alguns dias, na maioria deles, eu só queria que o dia acabasse. Eu me sentia mal, eu sentia triste, desmotivada, preguiçosa, chateada, como se eu estivesse dentro de um poço, sabe? Lá no fundo, no fundo. Eu queria que o dia acabasse. Só que vendo agora tudo o que aconteceu, eu falo, caramba, já passaram 6 meses desde que eu comecei a primeira onda, já é um tempo considerável. E aí eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. A primeira coisa que eu quis pontuar é que a primeira onda, pra mim, ela foi muito diferente da segunda. Na primeira onda eu senti muita limpeza, mas era uma coisa mais leve. Eu tive algumas catarses físicas, foram poucas, mas nada muito sério. E duraram assim uma semana, 2 semanas. Já na segunda onda o negócio foi mais forte. Como eu falei pra vocês, eu acho que no vídeo da segunda onda mesmo, do início, eu falei que a primeira onda ela vem removendo aquilo que tá na beira. Ela vai tirando a ponta do iceberg. E na segunda onda é um mergulho mais profundo. E foi o que aconteceu comigo. A primeira onda foi pra me preparar. Então, no começo eu senti aquela vontade de fazer um monte de coisa, conseguir implantar processos novos na minha vida, conseguir estabelecer uma rotina de estudo, rotina de exercício. E chegando no segundo mês, ali no terceiro mês da primeira onda, isso já não existia mais. Comecei a estagnar. Quando a segunda onda chegou, aí fiz o mergulho dentro do autoconhecimento. E foi quando eu fiz a minha primeira constelação familiar, foi onde de fato eu mergulhei dentro de mim mesma. Eu não me reconheci e eu notei que eu precisava mudar. A segunda onda fez com que eu notasse o que eu precisava mudar. No final da primeira onda e até a segunda, eu comecei a sentir a estagnação que eu falei pra vocês e além disso ver a estagnação financeira também. Então foi tenebroso, porque tudo parou. Chegou na segunda onda, depois que eu consegui me recuperar daquelas coisas que eu comecei a identificar que eu precisava mudar, tudo parou. Então, assim, não teve uma área da minha vida em que não teve catarse. Teve catarse em todas as áreas, né? Então foram pequenas mudanças, em algumas áreas até grandes, em que eu precisei tomar a decisão muito rápido e resolver. E foi tudo ao mesmo tempo. E provavelmente isso aconteceu com vocês também. Nesse caminho aí dos 6 meses, conforme eu fui estudando, eu não parei só na ressonância harmônica, né? Conheci bastante gente, até por conta do canal. Tem o grupo, que é o grupo do canal, que a gente conversa sobre ressonância harmônica e outras atividades e outras coisas sobre expansão da consciência no geral. Acabei conhecendo através deles algumas coisas. E uma delas foi a constelação que eu fiz e eu comentei pra vocês. Além da constelação, eu conheci as barras de Axis. Corri as barras 2 vezes e a terceira vez que eu corri as barras, eu tive a oportunidade incrível de fazer uma classe de barras com a Débora Bica. Ela veio aqui para São Paulo, oportunidade de conhecê-la, de fazer a classe de barras com ela. Então hoje, além disso, eu aplico barras, o que é sensacional. Eu nunca me imaginei trabalhando com nada relacionado a isso, mas foi um caminho que eu encontrei também. Então, além de tudo, hoje eu aplico barras de Axis. Andando um pouco mais agora para a segunda onda, se eu pudesse definir em uma palavra, seria resolução. Eu precisei resolver muita coisa. Começou a aparecer pepino de tudo quanto era lado. Então eram problemas, catarses, mudanças, decisões e tudo assim, ó, tem que fazer isso agora. O engraçado é que eram coisas que eu precisava resolver internamente. Eu podia resolver, porque eram problemas meus. Então, assim, eu tive que me juntar muito com a minha centelha, eu tive que confiar muito nela, confiar em mim mesma para resolver certos tipos de problemas. A maioria desses problemas eram, na verdade, traumas que eles voltaram a aparecer, que mostrasse que eu precisava resolver
para seguir a minha vida. E foi assim feito. É claro que a vida financeira sumiu, né? Desapareceu. Sumiu, gente. Sumiu. É como se eu tivesse me desconectado dele e ele virado as costas pra mim e ó, tchau. Vou embora, filha. Fique aí. Né? Então, assim, isso também fez com que eu testasse os meus poderes de cocriação. Consegui cocriar dinheiro várias vezes, coisas que eu nunca fiz, assim, na minha vida. Quase sempre, quando eu cocriei, é porque eu precisava pagar alguma coisa. Ao mesmo tempo que o dinheiro vinha, ele ia embora, muito rápido, né? Então, o meu perfil de pessoa é um perfil gastador. Então, ao passo que o dinheiro vinha, ele ia embora. E aí eu comecei a entender o porquê que isso estava acontecendo, o que eu estava cocriando, né? Se eu consigo cocriar o dinheiro, por que eu não consigo segurar ele? Né? Então eu fui trabalhando tudo isso dentro de mim. Só que pensa, chegou um momento da minha vida em que nada estava funcionando. Todas as áreas da minha vida estavam em colapso. Deus do céu, o que está acontecendo? Sabe, não tem nada dando certo. Nada. E eu lembro que no começo do ano, ali no último dia do ano passado, eu fiz uma listinha com metas, realizações. Eu já estava estudando o caminho das palestras, já tinha noção mais ou menos do que era RH. Eu falei, não, minha vida esse ano vai ser diferente, vai mudar. Estávamos já quase em julho e nada. Essa parte da minha vida em que tudo estava dando errado foi há pouquíssimo tempo. Tem menos de um mês. Então, eu pensei, nossa, eu não vou nem pedir minha terceira onda, porque eu vou me afundar mais ainda. Ah, eu tô lascada, né? Assim, eu tive um devaneio, é óbvio que eu vou pedir. E eu sei que tudo isso é uma limpeza. Eu sei que eu tenho que passar por isso, porque eu preciso experienciar dessa maneira para eu conseguir aprender. Aliada a esse momento em que nada estava dando certo, eu senti uma estagnação extrema. Eu não conseguia pensar em vídeos pro canal, eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia fazer nada, não tava com vontade de sair, eu não tava com vontade de, sabe, de nada. Eu queria voltar pro meu peso normal, não consegui fazer nada disso, então eu só tava comendo besteira, tava me sentindo mal com o meu corpo, então tudo tava ruim. E aí eu falava, meu Deus, como é que pode? Tá tudo ruim e tudo de uma vez. Então eu acho que é por isso que muitas pessoas desistem da RH, porque acontece de uma vez. Pelo menos comigo foi assim. Nesses últimos meses também eu senti um esgotamento mental, assim, total. Eu não conseguia ler um livro, até para assistir série eu não conseguia. Eu só queria dormir e muito sono, muito cansaço, o tempo todo que eu tava cansada. Estando cansada fisicamente ou não. Era um esgotamento mesmo. Dias até que eu não trabalhava, sabe? Eu me sentia cansada, me sentia desmotivada, preguiçosa. Foi terrível. Chegou um momento também que eu não reconhecia a minha pessoa. Não reconhecia. A pessoa que começou ali na primeira onda é uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. É engraçado porque quando eu li a minha lista de pedidos, tanto da primeira como da segunda, hoje eu já não reconheço quase nada. Consegui entender que realmente tudo está potencializado. Dá um exemplo ridículo do que tem acontecido comigo, principalmente de um mês pra cá. Tudo que eu penso, mas o que eu não noto que eu estou pensando, acontece. Por exemplo, hoje. Hoje eu ia ter um almoço lá no meu trabalho, um almoço com pessoas de fora, e eu pensei, nossa, a gente podia ir num restaurante X que tem um tomate recheado. Gente, um pensamento aleatório, só pra vocês entenderem. Que esse tá fresco na minha memória porque aconteceu hoje. A gente não foi no restaurante que eu pensei, porém quando eu cheguei lá, o que tinha logo na frente? Tomate recheado. Eu nunca tinha visto tomate recheado em lugar nenhum, assim, só no restaurante que eu tinha pensado. E aí quando eu cheguei lá, tinha lá o bendito tomate recheado. Eu falei, caraca. E eu já tinha ido nesse restaurante algumas vezes e eu nunca tinha visto o tal tomate. Enfim, para vocês entenderem, muitos pensamentos, muitos acontecem. Então, começaram a acontecer com mais quantidade de vezes. Eu pensar numa pessoa, a pessoa me mandar mensagem. Eu sonhar com uma pessoa, a pessoa me mandar mensagem. Coisas assim. Eu penso em querer comer alguma coisa, falo, nossa, vontade de comer abacaxi. Aí abro a geladeira de casa, olha só, abacaxi. E sempre coisas incomuns, que não acontecem com frequência, sabe? Então vai acontecendo. Eu comecei a pensar, caramba, se eu tivesse notado esse pensamento, eu já estava cocriando ali. E isso mostra como o cérebro sem resistência
consegue ir cocriando coisas. Eu não estava resistindo ao pensamento. São pensamentos pequenos, coisas pequenas, e foi acontecendo. É uma cocriação. Então, quando você não resiste, acontece. Pequenos exemplos para vocês, porque essas coisas começaram a acontecer com frequência. Então, vigie seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos, porque cocriação não é brincadeira. É o tempo todo. Se ficar pensando em estagnação, preguiça, limitações, crenças e traumas, o que você acha que vai aparecer na sua vida? É exatamente isso. E eu estava assim. Eu fiquei assim por bastante tempo, mesmo sabendo que cocriação positiva acontece se eu pensar, mesmo sabendo sobre transmutação mental, sabendo sobre polaridade, sabendo sobre lei da atração, mesmo sabendo sobre tudo isso, eu me deixei levar. Por quê? Quando a gente está na ressonância, a gente está potencializado. Se uma coisa boa acontece, eu ficava muito feliz. E aí eu me sentia a poderosa. Eu começava a conquistar um monte de coisa. Quando uma coisa ruim acontecia, aí era o suficiente para minha vida acabar. E aí eu vinha de novo nessa onda de trauma, de crença limitante, de achar que eu era incapaz e começava a atrair coisas para validar os meus pensamentos. E é o perigo. Você não pode se deixar levar pela baixa vibração, você tem que aumentar isso aí. Enfim, o vídeo não é sobre isso, é um ponto muito, muito, muito importante que eu errei feio, errei mal, errei péssimo, foi o uso indevido de arquétipo. Por quê? Eu fiz o uso do arquétipo da borboleta, que eu amo de paixão, já tenho vídeo aqui no canal, já falei pra vocês, mas depois dele eu queria uma coisa pra me sentir bem, pra me sentir forte, me sentir poderosa, me sentir bonita, que eu tava o caco, eu tava horrível, eu tava me sentindo muito mal. Eu fui usar o arquétipo da Lilith, que é uma força e tanto. Quem conhece sobre arquétipo, quem já pesquisou, já deve ter ouvido falar no arquétipo dela. É um arquétipo de amor próprio, de força, beleza, de autocuidado. Eu falei, vou usar, né? Tô precisando. Pois muito bem. Esqueci. Na verdade, eu comi bola e não validei o lado sombra desse arquétipo. Quando eu li, antes de começar o uso, quando eu li o lado sombra desse arquétipo, eu me encaixava em todos. E nesse período era onde justamente a minha vida tava um caco, tudo dando errado. Então, gente, se você tá numa baixa frequência, se você tá vibrando tristeza, culpa e etc., quando você usa um arquétipo, é bem provável que você vai se conectar com o lado sombra dele. Então, se você já se conecta com o lado sombra de um arquétipo, se você lê ali e fala, opa, peraí, eu tenho isso aqui, hein? Eu sou uma pessoa que é estressada, então eu vou ficar irritada. Se você já tem uma pessoa que tem tendência a ficar irritada, e o lado sombra do arquétipo é irritação, toma cuidado. Começa a vigiar, começa a perceber os seus comportamentos, né? Não tô falando pra você não usar o arquétipo, mas pesquise bem. Porque eu comecei a usar o arquétipo, na primeira semana foi show, eu consegui melhorar, consegui me sentir bem. Só que depois eu comecei a me tornar irritada, tava com um monte de coisa, de forma desnecessária, eu comecei a não entender mais os meus comportamentos, e eu falei, nossa, o que será que tá acontecendo? E aí eu lembrei que podia ser o arquétipo. Eu resolvi parar de usar o arquétipo, e foi na hora, eu consegui melhorar. Tô usando outro arquétipo agora, que é um arquétipo que o lado sombra não me atinge tanto, a minha frequência já tá melhor, então pode ser que eu volte a usar o arquétipo da Lilith, porque eu gostei muito do poder que dá, mas quando eu estiver no melhor estado da minha vida. Não adianta você usar um arquétipo poderoso quando você tá no fundo do poço, se você se conecta com o lado sombra, né? Então pode te causar mais problema. Então eu já tava mal, eu fiquei pior. Coisa que eu percebi, que também é engraçado, porque eu vejo o relato de bastante gente. Você começa a estudar a expansão da consciência e fazer ressonância harmônica, você começa a ter o interesse em trabalhar com coisas dessa área. Então, tem muita gente que abre canal no YouTube, assim como eu, gente que faz cursos de terapias holísticas e tudo mais também. Eu comecei a trabalhar com barras de Axis, né? Inclusive, quem for da Baixada Santista, me chama, vamos correr suas barras. Quando você começa a acessar esse tipo de conteúdo, você não se vê mais fazendo outras coisas, porque, sinceramente, você não é mais a pessoa que você era antes. Então, você acaba se encaixando mais em outras áreas. E foi o que aconteceu comigo. Agora, no final da segunda onda, eu comecei a notar que eu fui passando por cima de muitos medos.
que eu consegui passar por cima. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não vai ao médico quase nunca. E eu tive uma catarse, eu fiquei aí mal, fiquei de cama aí uma semana e pouca. Tive crise de amidalite, não consegui trabalhar. Então, além das coisas ruins que estavam acontecendo emocionalmente, ainda veio isso pra ajudar. Então, eu tava ali só cocriando desgraça, né? Eu resolvi fazer um check-up, fazer uns exames, sabe? Ver se tá tudo bem. Eu acredito que tudo a gente cocria, mas os médicos estão aí pra nos ajudar, óbvio. Né? Então, eu me senti corajosa. Eu nunca... Gente, faz uns, sei lá, uns 5, 6 anos na minha vida, para bem mais, que eu ia no médico, ele pedia os exames, alguns exames eu chegava a fazer até, sabe, de check-up mesmo, fazia exame de sangue, urina, essas coisas, e eu não levava, eu não voltava, sabe, parava tudo no meio. Dessa vez eu falei, não, eu vou fazer certinho, e tá tudo certo, tudo tranquilo. Muita gente, muitos relatos de pessoas que falam que as primeiras ondas são só de limpezas, e aí depois que você começa a ter coisas boas acontecendo, eu já levo em consideração que toda essa limpeza foi bom. Não foi fácil, foi complicado, os dias foram longos, então eu vejo que muitas pessoas, até a terceira, quarta onda, as pessoas passam por bastante catarses, mas é isso, gente, é isso. Quanto mais crença você tem dentro de você, quanto mais você puxar o freio, você vai ter resistência para soltar. E você só sofre se você resiste, né? Então, a gente tem que buscar sempre parar de resistir. A aula da ressonância que fala que ali no 6º para o 7º mês a pessoa tem um grande salto de consciência, algumas pessoas, não todas. Eu acho que eu não tive um grande salto de consciência, mas eu tive pequenos saltos ao longo do tempo. Uma vez que você expande um pouco a sua consciência, você não consegue voltar a ser quem era antes. Você já vai ser um pouco mais consciente. E isso foi acontecendo para mim gradativamente. Né? Então, pode ser que venha um salto grande. Eu sinto, inclusive, que as coisas estão melhorando agora. Eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo mais confiante. Eu sinto que depois de todos esses meses, depois de todo esse trabalho que eu tô desenvolvendo de autoconhecimento, eu estou começando a tomar as rédeas da minha vida. Vou explicar pra vocês o porquê, eu simplesmente sinto. Então, assim, eu tenho voltado com as minhas meditações, graças a esse livro aqui, ó. É uma indicação que, sinceramente, se você puder, leia esse livro. Ele tá sendo meu objeto de estudo. Ele tem me acompanhado nessas catarses todas, principalmente no último mês. Eu só não desisti de muita coisa por causa dele, porque eu tenho uma gratidão imensa a todo esse material. O Dr. Joe Dispenza foi um que eu pedi a consciência, e realmente esse livro, ele é demais. Eu acho que todo mundo deveria ler, todo mundo. É isso. Tentei fazer um apanhado aí dos meus 6 meses. Tô bem feliz agora, tô confiante, tô aguardando ideias pra ver o que eu vou pedir. Não separei muita coisa, não tô sinceramente preocupada. Os objetivos mudam mesmo. Vou falar pra vocês que foi fácil, mas não desistam. Não desistam, porque é tudo pro bem de vocês, né? Afinal de contas, você precisa limpar tudo que tem aí para você conseguir aquilo que você quer. E as suas prioridades vão mudando ao longo do tempo. Não fique preocupado, seja leve, não vou desistir e eu espero que você não desista também. Se você puder, se inscreva no canal, espero que você tenha gostado desse vídeo por aqui, porque vai ter sempre novidades e eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!